Bom dia, meus amigos, bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos e meus irmãos. Nós somos cristãos por quê? Porque nós fomos justificados e reconciliados com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de sua morte e por meio da sua ressurreição. Essa é a base de toda a doutrina cristã, já há 2000 anos e no mundo todo. Não há diferença. Essa morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi uma morte voluntária, foi uma morte vicária, foi uma morte por entrega de amor. Ele foi morto não porque apenas ele era detestado pelos seus ensinamentos, mas ele foi morto porque estava programado desde a fundação do mundo. E ele morreu para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos salvos. Negar a morte redentora de Jesus, negar a morte vicária, é típica das seitas humanistas. Mas nós não estamos falando de humanismo, nós estamos falando de cristianismo, de soteriologia cristã, doutrina da salvação. Os humanistas detestam esse conceito de morte voluntária, morte por amor, porque eles não gostam dos atos soberanos que venham a ocultar o pressuposto amor do homem. Porque as seitas humanistas espiritualistas, gostam que tudo comece pelo homem, passe pelo homem, dependa unicamente do homem e contemple o homem perante Deus e perante outros homens. Mas o humanismo é uma coisa, não tem nada a ver com Jesus, nada tem a ver com a sua obra redentora. O que tem a ver com a sua obra redentora é a verdade das Escrituras, é o cristianismo. Nós temos diversas passagens em que o próprio Jesus diz que ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Mas vamos citar dessa vez alguns textos dos apóstolos. Vamos começar pelo apóstolo Paulo aqui em Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, éramos ainda, no caso, pecadores, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, Paulo está, no caso, afirmando, quando nós ainda éramos fracos, não merecedores de coisa alguma dos céus, ele, Jesus, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele não morreu por causa dos ímpios, ele morreu pelos ímpios. E no versículo 8, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E isso também está presente mais à frente, no capítulo 14, versículos 8 e 9. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu. Ou seja, se fez ressurreto, para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Foi precisamente para esse fim que Jesus Cristo morreu. Então, não foi para ensinar, não foi por causa dos seus ensinamentos. Foi uma finalidade de dar vida aos homens e às mulheres que creem em sua obra redentora. Então, o propósito da morte de Jesus foi dar vida espiritual, diferente de espiritualidade. Foi dar vida espiritual a todos os que creem
no seu sacrifício perpétuo e perfeito. Nós temos também na carta aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10, em que Paulo diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para nós alcançarmos a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, por nós. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Muito bem. Temos outras passagens também em Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. No Evangelho de João, nós temos aqui em 1 João 3,16. É, 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Temos mais um exemplo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. São algumas das passagens que mostram a morte voluntária. São cerca de 7 exemplos que mostram a morte voluntária de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, usando as palavras do próprio Jesus, temos no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 17 e 18, algo muito contundente, que derruba qualquer sofisma ou qualquer contradizente. Está escrito, João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois a reassumir. Eu dou a minha vida para a reassumir. Morte voluntária e ressurreição. Ninguém a tira de mim. Se Jesus morreu na cruz, é porque ele assim permitiu. Ninguém a tira de mim, porque Jesus não é falacioso e nunca cometeria nenhum engano. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu espontaneamente a dou. É o próprio Filho de Deus que está dizendo isso, e os contradizentes querem criar as evasivas para negar a morte voluntária de Jesus e para colocar um caráter antropocêntrico nas Escrituras, que tem, na verdade, uma característica cristocêntrica. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Dou a minha vida. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Ele está dizendo, eu faço com a minha vida, eu tenho poder espiritual, meu e de meu Pai, para fazer o que eu quiser com a minha vida. Eu posso entregá-la, porque eu posso reavê-la. Morte e ressurreição. Este mandato eu recebi de meu Pai. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, outra parte importante. Mateus 26, versículos 52 a 54. Veja bem o que Jesus diz.
Então Jesus lhes disse: embainhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso não pensas que eu não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus está dizendo que tinha à sua disposição o poder irresistível de 12 legiões de anjos. Ele estava sendo preso. Se ele quisesse livrar-se dessa prisão e desse martírio e dessa morte, ele não estava blefando. Ele teria acionado essas 12 legiões de anjos e não teria sido preso, teria sido liberto. Então isso, para qualquer bom entendedor, é uma morte voluntária. Ele deixou-se ser levado como ovelha muda para o matadouro. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais do que 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? O que ele quer dizer com isso? O que vocês acham que seja o cumprimento das Escrituras? Os meus ensinamentos morais e espirituais? Não. A minha prisão, o meu martírio, a minha morte e a minha ressurreição. A minha total vitória sobre a lei, sobre Satanás e sobre a morte. Então isso é o cumprimento das Escrituras Sagradas. O amor de Deus manifesto em Jesus e a sua morte por entrega perfeita e a sua ressurreição. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 16, ele conversando com os seus discípulos, vai ter uma pequena querela com Pedro, porque Pedro não entendeu a dimensão espiritual da morte voluntária de Jesus. Mateus 16, do 21 ao 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Necessário sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Vejamos bem no caso a redação. Era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado e terceiro dia. Ele está praticamente dizendo: é condição sine qua non para a minha missão ser cumprida que isso aconteça. A minha rejeição, e eu estou partindo para Jerusalém, justamente para ser rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Quem quer negar a morte voluntária de Jesus é uma pessoa de mau entendimento e que está querendo, no caso, lançar humanismo sobre a obra redentora de Deus Pai e de Deus Filho. Continuando. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Quer dizer, Pedro querendo demonstrar o seu amor fraternal. Mas nisso ele é repreendido por Jesus, ele não é elogiado. Jesus, pelo contrário, não agradece, ele repreende a Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens.
O que é cogitar das coisas dos homens? É ter atitudes fraternais que preservassem a vida de Jesus. Mas o que são coisas cogitadas por Deus? É que seu Filho se entregasse em sacrifício perfeito para a remissão dos pecados de muitos. Então, Jesus repreende a Pedro quando ele quer preservar a sua vida. Ele está dizendo: eu preciso morrer, porque a minha missão é essa, em entrega perfeita por vós. Então nós temos aqui diversos exemplos, os 3 últimos dados pelo próprio Jesus, e que não cabe sofisma. Cabe contestação, porque os contestadores, eles gostam de confundir as pessoas, e as pessoas pensam que contestar é contra-argumentar. Eu até hoje nunca vi, em tantos anos de evangelismo, um homem de qualquer doutrina argumentar contra nenhuma afirmativa cristã. Contestadores e os sofismáticos e mentirosos muitas vezes existem, e existem muitos, muito envaidecidos nos seus pressupostos humanistas. Mas nós temos aqui um exemplo da morte por entrega, da morte vicária, da morte substitutiva de Jesus. Isso é a base do cristianismo. Qualidades morais, qualidades espirituais, boas obras, isso é para o aprimoramento do homem e da mulher, que entende e aceita essa obra redentora e voluntária, e se converte ao cristianismo, porque crê que Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Ele morreu em nosso lugar, por amor ágape, pela perfeição que há em seu Espírito, no caso, cumprindo o plano perfeito de Deus Pai e de Deus Filho para a salvação. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Medite nisso que foi dito.